Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa aula de hoje. Acompanha comigo. Aí está, aula de número 3, o objeto de conhecimento, fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. O detalhamento é a definição e aplicação da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, ok? Então, é isso aí que nós iremos estudar na nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos ao conteúdo. Muito bem, muito bem. Então, hoje nós iremos estudar as progressões aritméticas, tá? As progressões aritméticas que fazem parte das sequências numéricas, tá? Então, nós temos dois tipos de progressão. Nós temos a progressão aritmética e temos a progressão geométrica. Vamos estudar em detalhes cada uma dessas progressões, tá? Ambas são sequências numéricas, tá bom? Nós já estudamos as sequências numéricas, vimos alguns exemplos, né, de sequências numéricas básicas, tá? Mas existem algumas sequências que merecem um pouco mais de atenção, porque para a gente conseguir montar essas sequências, né, dá um pouquinho mais de trabalho, então a gente precisa lançar mão de algumas ferramentas, de algumas técnicas de cálculo, né, para a gente conseguir montar essas sequências numéricas. Mas é tranquilo, bem tranquilo, vocês vão entender, tá bom? Então vamos à nossa primeira cartela para a gente verificar o conceito, né, de progressão aritmética. Então, vamos lá. A progressão aritmética é uma sequência de números. É uma sequência de números, na qual, dado um primeiro termo, esse primeiro termo aqui ele é importante, tá? Dado um primeiro termo, você obtém todos os outros acrescentando sempre a mesma quantidade. Ok? Então a gente vai obter o próximo termo ou toda a sequência sempre acrescentando a mesma quantidade. Essa mesma quantidade que ele se refere aí, pessoal, a gente vai aprender que nós chamamos de razão. Então é a razão da PG, é a razão de uma PG, tá? Que vai determinar sempre essa mesma quantidade. Tá bom? Então vamos aqui a um exemplo para você entender melhor. Olha só, temos aqui essa sequência numérica, tá? Temos aqui uma sequência, beleza? Veja, comece com o número 7. Então tá aqui o primeiro termo da sequência, que é o número 7. Bacana? Esse primeiro termo, a gente vai chamá-lo de A1. Ok? A1. O segundo termo é o A2 e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai usar o primeiro termo aqui, que sempre vai ser um dos termos mais importantes da nossa sequência, tá? Então, o primeiro termo é o 7. E acrescente 3 diversas vezes. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vou pegar esse 7 e vou acrescentar a ele 3 unidades, tá bom? Qual vai ser o próximo termo dessa sequência numérica? Ora, 7 mais 3, 10. Viram só? Agora eu vou pegar mais 3 unidades e acrescentar a esse 10 aqui, que é o A2 da minha sequência. Então, quando eu somar 10 mais 3, vai dar 13. Quando eu acrescentar mais 3 unidades a esse termo, que é o A3, né? O que vai acontecer? Eu vou chegar no 16, que é o meu A4. E assim por diante. Tá bom? Então, o que vocês observaram aqui, né? À medida que eu vou acrescentando, essa mesma quantidade que ele chama, né? Que vai ser a razão, tá? Eu vou obtendo a minha sequência numérica. Viram que começou com 7?
né? Começou com 7, aí eu acrescentei 3 unidades, foi para 10, depois mais 3 unidades, 13, depois mais 3, 16, né? E assim até o infinito. Agora eu pergunto a você, eu conseguiria montar essa sequência se eu não tivesse esse termo, ou seja, essa minha razão, que é o 3? Não, né? Por quê? Porque a razão, ela pode ser qualquer valor. Nesse caso aqui, a razão ela foi dada, que foi 3. Então ele deu a razão, que é 3, e deu o primeiro termo da sequência, que foi o 7, ó. Então, com o primeiro termo da sequência mais a razão, que foi o 3, eu consigo montar o restante da minha sequência numérica, tá? Então veja que essa sequência, ela tem uma lógica. Qual é a lógica? Somar sempre 3 unidades, né? Não é uma sequência numérica qualquer. Ela tem ali um padrão, ela tem uma lógica, tá bom? Vamos voltar. Então, o valor que acrescentamos a cada termo, né, para obter o seguinte, chama-se razão, ok? Chama-se razão e a gente vai representar por essa letra R aqui. Portanto, nesse exemplo, temos o A1, que é o primeiro termo, 7, né? E a razão, R igual a 3. Logo, o A2, que é o próximo termo, depois de A1, vai ser 10, tá bom? Agora vamos entender essa estrutura de uma PA. Então, considere a seguinte progressão aritmética de razão R. Então, nós temos aqui todos os termos dessa sequência, né? Suponha que você conheça o primeiro termo, A1, que é esse carinha aqui, e você conheça também a razão, beleza? Conhecendo o primeiro termo e conhecendo a razão, nós já vimos, né, que a gente consegue formar uma sequência numérica qualquer. Então, nós temos aqui, ó, no nosso cenário, dado uma progressão aritmética, como você calcula a razão, tá? Então, não é difícil, é bem tranquilo. A razão é a quantidade que você acrescenta a cada termo para obter o próximo termo, para obter o seguinte termo, tá? Igual como nós vimos ali na nossa TV interativa, tá? Então, não te esquece, para você obter o primeiro termo, você precisa da razão, tudo bem? E aí, no próximo cenário, nós temos o seguinte, ó. E quando não conhecemos a razão? Alguém pode estar se perguntando, professor, mas não foi dada a razão lá no comando da questão. A gente consegue determinar a razão dessa sequência? Claro que sim, conseguimos, né? De que forma? Vamos fazer o processo inverso. Para a gente obter o próximo termo, a gente não somou o A1 mais a razão, depois o A2 mais a razão para encontrar o terceiro e assim por diante, né? Então, para a gente encontrar agora a razão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma sequência, como essa que vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho 7, 10, 13, né? E assim por diante. Então, veja que eu tenho ali, eu tenho o A1, o A2, o A3, né? E até ali o último termo. Não foi dada a razão. Mas com essa sequência numérica eu consigo determinar a razão. Pensem aí como vocês fariam para determinar essa razão. Se fosse dado aí um exemplo, uma questão para vocês fazerem. Determine a razão dessa sequência numérica que você está vendo aí. Como que você faria para determinar essa razão? E agora, hein? Muito simples, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o termo posterior e subtrair com o termo anterior. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, o 10 e subtrair com 7. 10 menos 7, 3. Ou você pode pegar o 13. Eu pego 13, subtrai de 10, fica 13 menos 10, que vai dar os mesmos 3. Observa que a razão, para ser razão, ela precisa sempre dar o mesmo valor, não pode mudar, tá bom? Sempre tem que ser o mesmo valor. Então, com isso, a gente consegue encontrar a razão de uma sequência numérica subtraindo o termo posterior do termo anterior. Ou seja, o termo que vem depois menos o termo anterior. Beleza? Por isso que quando você pegar uma
uma sequência para você trabalhar, você pode fazer dessa forma, tá? Pega ali, nesse caso aí, ó, 10 menos 7, que dá 3, ou 13 menos 10, que dá 3 também, ou ainda 16 menos 13, que vai dar sempre a mesma razão, ali igual a 3. Bacana? Show de bola, né, pessoal? Muito tranquilo esse conceito inicial de progressão aritmética. Agora vamos à próxima cartela para a gente verificar como faremos para calcular qualquer outro termo, ok? Então veja, vamos supor que eu preciso encontrar o termo A2 de uma sequência numérica qualquer. Qual a relação que eu vou utilizar? Essa daqui. Eu vou pegar o primeiro termo dessa sequência, vou somar com a minha razão e vou obter o próximo termo da sequência. Lembra lá? Olha só. Eu tenho aqui, vou colocar aqui uma sequência qualquer. 3, 5, 7 e 9. Tá? Uma sequência numérica qualquer. Eu quero obter, por exemplo, o A2. Quem é o A2 nesse caso aqui? É o 5, não é? Eu quero obter o A2. Eu já sei que o A2 aqui é o 5, beleza. Mas se você não soubesse quem era o A2, né? Vamos fazer melhor? Fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui, vamos fazer de conta que ninguém sabe quem é o A2 agora. Olha só. Quem é o A2 dessa sequência, né? Aqui está o A1, aqui está o A2, que eu não sei quem é, A3 e A4, beleza? Quem é o A2 agora? O que a gente vai fazer para determinar o A2? Conforme nós já vimos, né? Olha só, A2 é igual a 1 mais a minha razão, ok? Então, o A2 vai ser igual ao A1, quem é A1? 3, né? Mais a minha razão. Mas quem é a razão? Aí você vai subtrair, ó. 9 menos 7, que vai dar 2, ok? Então a razão aqui nesse caso, ó, é 2. Então o A2 é igual a 5. Beleza? A2 é igual a 5. Então no lugar aqui da interrogação, 5. Veja que quando eu subtraio 7 menos 5, também eu obtenho os mesmos 2, que é a razão. Tá? E assim a gente vai fazer para qualquer termo que a gente quiser encontrar. Por exemplo, eu quero encontrar agora quem é o quinto termo dessa sequência numérica. Olha só, eu já tenho aqui, eu tenho 4 termos, né? Quem é o quinto termo dessa sequência? Como nós já aprendemos que basta a gente somar a razão com o termo, né, anterior, então, se eu sei que a razão aqui vale 2, 9 mais, olha só, 9 mais 2 vai dar 13, né? Então, o quinto termo dessa sequência é o número 13, ok? Eu poderia encontrar através dessa relação aqui também. Assim que eu vou pegar o A1, que é 3, né? Mais 4 vezes a razão, que eu vou chegar ali em 13. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas se eu consigo encontrar o próximo termo apenas somando a razão, né? Então não tem necessidade da gente usar essas relações aqui. Na verdade, a gente vai precisar utilizar essas relações quando a gente estiver trabalhando com problemas um pouco mais elaborados. Ali a gente tem uma sequência numérica bem simples, tá? Mas se a gente tivesse uma sequência numérica onde eu quisesse determinar o 20º termo ou o 100º termo de uma progressão aritmética, por exemplo, né? Aí eu já teria que trabalhar essas relações aqui para encurtar o caminho, para facilitar o cálculo para mim, tá bom? Mas no momento oportuno a gente vai trabalhar sim essas relações aqui, bacana? Vamos seguindo ali na próxima cartela, onde nós temos agora, olha só, pode jogar a cartela? Temos aí, ó, aqui é só uma continuação, né, do que a gente já vinha falando. O A1 é o primeiro termo, a N é o último termo da sequência, tá?
E N é a quantidade de termos da minha PA. E R é a razão. Pessoal, guardem esses nomes aqui, tá? Essas referências, essas nomenclaturas, porque a gente vai usar bastante, tá? A1 é o primeiro termo da sequência. A N é o último termo de uma sequência qualquer. N é a quantidade de termos, tá? E R é a razão. Por quê? Porque de agora em diante a gente vai utilizar a fórmula geral de uma PA, tá? A fórmula geral é essa daí. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então você tem que saber o que significa cada termo desse daí. Porque quando a gente for fazer a nossa atividade, os nossos exemplos, a gente precisa saber o que cada um significa. Tá certo? Olha só esse exemplo 1. Já anota no caderno essa relação aqui, tá, pessoal? Anotem aí, que a gente vai utilizá-la bastante nas nossas aulas. Ok? A N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Beleza? Anotado? Vamos lá, então. Qual é o 30º termo da progressão aritmética? Veja, eu tenho aqui A1, tenho o A2, né? A3, A4 e o A5. Tudo bem. Tenho aqui até o 5º termo dessa PA. Ele quer saber quem é o 30º termo dessa PA. Ok? Veja só. Lembra que eu falei para vocês que para encontrar o próximo termo, basta eu somar com a razão? Então, se eu quiser encontrar o A6 aqui, por exemplo, eu vou somar o 38 com a razão. Quem é a razão nesse caso aqui? A razão é 7. Ó, se eu pegar 17 menos 10, vai dar 7. Se eu pegar 24 menos 17, vai dar os mesmos 7, tá? 31 menos 24, dá 7 também. 6 mais 1, 7, né? 38 menos 31, dá 7 também. Perceberam? Então, a minha razão é 7. Então, se eu somar 38 mais 7, eu vou chegar no termo A6. Agora, imagina a gente ter que fazer isso diversas vezes, né? Porque agora ele quer que a gente encontre o termo A30, né? Então, se é o A30, que é o 30º, eu teria que somar essa razão algumas vezes para poder chegar lá no 30º termo. Isso daria bastante trabalho e você perderia muito tempo para fazer esse cálculo, né? Então, por isso que a gente usa a fórmula do termo geral, que é para facilitar esse cálculo. Vocês vão ver que a gente vai encontrar com bastante facilidade quem é o 30º termo dessa PA. Bacana? Então, vamos lá ver como é que vai ficar. Muito bem. Então, na próxima cartela aqui, ó, você deseja calcular o 30º termo, ou seja, o A30, né? O A30. Logo, a quantidade de termos é igual a 30, ou seja, N igual a 30. Quem é esse N? Esse N é esse termo que nós vimos agora há pouco aqui, tá? Veja, A1 você já sabe quem é, a N é o último termo, N é a quantidade, tá? E R a razão. É isso que ele está se referindo ali. A partir da fórmula do termo geral, olha só. A partir dessa fórmula aqui, a gente vai encontrar o 30º termo. Vamos lá, então, substituir cada um? Quem é N? N não é a quantidade de termos que nós temos? Quantos termos são? São 30, porque ele quer que a gente encontre o 30º. Então, significa que essa sequência tem 30 termos. Quem é A1? A1 é o primeiro termo da nossa sequência. Está aqui, ó, é 10. R é a razão que nós já vimos, que é igual a 7. Ok? Muito bem. Então, nós vamos substituir cada um desses valores, tá?
na fórmula do termo geral. Então vai ficar A30 igual a 1, aí entre parênteses 30 menos 1, vezes a razão. Ok? Aqui está, ó, a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, no lugar de AN, vamos substituir 30. Ele quer o 30º termo, não esqueçam, tá? 30º termo. E aí, substituindo os valores, fica 30 menos 1, que vai dar 29. No lugar de R, eu vou substituir 7, tá? Que é a razão. E aí fica 29 vezes 7, que vai dar 203. Somando com 10, o nosso A30, que é o 30º termo, é igual a 213. Então, veja, eu consegui encontrar o 30º termo da minha PA, através da fórmula do termo geral. Poderia ter encontrado de outra forma? Poderia. De que forma? Somando o termo anterior com a razão. Mas vocês viram que daria muito trabalho fazer isso. Não é verdade? Então a gente usa, ó, a fórmula do termo geral, que a gente consegue encontrar qualquer termo dessa sequência numérica. Imagina só se ele pedisse o milésimo termo. Qual é o milésimo termo dessa sequência numérica aí, dessa PA, né? Então a gente, com essa fórmula aqui, a gente conseguiria determinar o milésimo termo sem precisar, né, tá somando várias vezes ali com a razão. Interessante, né? Vamos para o próximo exemplo agora? O próximo exemplo é o seguinte. Senhas de atendimento foram distribuídas a 20 pessoas em uma loja. Sabendo-se que as 3 primeiras senhas são 2, 4 e 6, qual o número da última senha? Tudo bem. Então, olha a ideia do problema aqui, ó. Foram dadas 20 senhas. Ok? Então, você chegou lá, na lotérica, no banco, ou para ser atendido em algum lugar, e no posto médico, né, foram distribuídas 20 senhas. Aí, ele quer saber qual é o número da última senha que foi dada. Perceberam? Ele quer saber qual é o número da última senha que foi dada. Como é que você vai fazer para descobrir que número é esse aí? Então, muito simples. Vamos lá. Qual é a nossa sequência numérica? Qual é a nossa sequência numérica aqui? 2, 4, 6. A gente precisa descobrir quem é o A20. Não é verdade? Eu preciso descobrir quem é A20. Ou seja, o último termo dessa sequência numérica. Porque não são 20 senhas, né? Se são 20 senhas, então eu preciso descobrir quem é o meu A20. Certo, meus amigos? Tranquilo até aí? Então, como é que a gente vai fazer para descobrir lá quem é o A20, né? Vamos usar a fórmula do termo geral. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Olha só, fórmula do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a minha razão. Tudo bem? N menos 1 vezes a razão. Beleza. A n vai ser o A20, porque eu preciso descobrir quem é o 20º termo, né? Então vai ser A20. A1 é o primeiro termo da minha sequência. Então, o primeiro termo aqui é o 2. Mais n menos 1. Lembram que n significa a quantidade de termos que eu tenho na sequência numérica, né? Quantos termos eu tenho nessa sequência numérica?
Eu tenho 20 termos, porque não são 20 senhas que foram distribuídas, né? Então são 20 termos nessa sequência. Então no lugar de n, eu vou deixar 20 menos 1 vezes a razão. Como é que a gente encontra a razão? Nós já sabemos, né? Basta subtrair 4 menos 2, por exemplo. 4 menos 2 vai dar 2. Se você quiser subtrair 6 menos 4, também vai dar 2. Então veja que qualquer termo que você pegar, né, e subtrair com o anterior, você vai obter sempre 2. Esse 2 é a nossa razão. Então, R, nesse caso aqui, é 2. Tranquilo, meus amigos? Vamos agora fazer as operações aí para a gente chegar no valor do A20, né? Então, A20, 2 mais 19, tudo bem? 19 vezes 2. 20 menos 1, 19. Já eliminei aqui o parêntese, né? 19 vezes 2. Aí, pessoal, vocês lembram que nós estudamos, né? Expressões numéricas. Lembra desse conteúdo? Expressões numéricas. As expressões numéricas, elas vão nos ajudar agora nessa questão aqui, por exemplo. Ó, a gente está estudando progressão aritmética, né? Aqui no EJA, primeira fase, conteúdo do ensino médio, mas nós estudamos expressões numéricas lá no ensino fundamental. Por que a gente vai precisar dos conceitos aqui de expressões numéricas? Porque nós temos uma adição e uma multiplicação aqui, né? Quem você vai resolver primeiro? Eu poderia muito bem somar 2 mais 19, né? Que vai dar 21, e depois multiplicar com 2, daria um resultado, né? Eu posso também fazer 19 vezes 2 e somar com 2. Qual é a forma correta? Né? Por isso que nós estudamos as expressões numéricas. Nesse caso aqui, ó, a multiplicação vem primeiro. Então eu sou obrigado a resolver primeiro a multiplicação, depois eu faço a adição, tá? Só essa observação para vocês aí. Vamos lá então. Então nesse caso aqui, né, vou resolver primeiro a multiplicação. A20 é igual a 2 mais 19 vezes 2. 20, 2 vezes 9, 18, 20 mais 18, 38. Deixa eu tirar daqui esse risco. Então vai ficar 38. Agora sim eu posso fazer a adição. A20, que é o 20º termo, né, da minha PA, é igual a 40. Muito bem. Então pronto, ó. Resolvido o problema. A última senha que vai ser entregue, nesse caso aí, é a senha de número 40. Ok? É a senha de número 40. Novamente, nós poderíamos, né, chegar nesse valor de 40 apenas somando o termo anterior com a razão, né? Poderia ir fazendo ali as somas sucessivas, né, sempre somando o termo com a razão, chegaria no valor de 40. Mas eu demoraria algum tempo para fazer essa operação. E olha que ele só pediu ali o 20º termo, ele poderia ter pedido, sei lá, o centésimo, o milésimo termo, tá bom? Então por isso que é importante a gente usar a fórmula do termo geral de uma PA. Bacana, pessoal? Então essa daí foi a nossa aula e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!